Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar de uma tecnologia que, olha, literalmente esculpiu um novo futuro para os nossos sorrisos. A gente vai descobrir como a fabricação de uma coroa dentária deixou de ser um trabalho de artesão para virar uma obra de engenharia de altíssima precisão. Quem já precisou fazer uma prótese, com certeza vai lembrar. Aquela massinha gelada, aquele molde enorme na boca, a sensação de que não vai sair nunca mais. Era um processo, digamos, bem desagradável, né? Pois é, mas essa realidade felizmente mudou, e mudou muito. Sabe aquela mesma engenhosidade por trás de carros de corrida e aviões supermodernos? Então, ela invadiu os consultórios odontológicos para revolucionar completamente o jeito de fazer restaurações. Ok, vamos voltar um pouquinho no tempo para entender a diferença. Antes dos computadores, fazer uma coroa era pura arte. Dependia 100% da habilidade, do talento e da mão firme de um técnico em prótese dentária. E olha só a quantidade de etapas que isso envolvia. Começava com a moldagem, aí preparava o modelo de gesso, depois vinha um trabalho minucioso de esculpir em cera, aí fundia o metal e, por fim, o acabamento. Ufa! O grande ponto é que cada um desses passos podia introduzir uma pequena distorção. O resultado final era um trabalho artesanal impressionante, sim, mas com muitas variáveis e chances de erro no caminho. E foi justamente para tentar eliminar esses problemas que alguns visionários começaram a sonhar. E se fosse possível desenhar e depois fabricar uma coroa usando um computador? Na época, a ideia parecia coisa de ficção científica. E o conceito por trás desse sonho, na verdade, já existia em outras áreas. Era a tecnologia CAD/CAM. O CAD, que é o desenho assistido por computador, serve para projetar a peça. E o CAM, a manufatura assistida por computador, é o que usa uma máquina para fabricar aquilo que foi desenhado. Isso já rolava nas indústrias de carros e aviões, e a grande sacada foi trazer isso para a odontologia. E aqui a gente tem uma pequena cronologia dessa revolução. No fim dos anos 70, pioneiros como François Duret e Werner Mormann começaram a testar essa ideia. Em 83, saiu a primeiríssima restauração feita assim, mas o jogo virou de verdade em 1985 com o lançamento do sistema CEREC 1. Foi aí que a tecnologia começou a chegar de fato aos consultórios. Mas olha, não foi um caminho fácil. Pensa só nos computadores daquela época. Eram gigantes, lentos e caríssimos. A capacidade de processamento era muito baixa, então era um baita desafio desenhar algo tão complexo como um dente. Foi uma evolução de formiguinha, lenta, mas persistente. E todo esse esforço lá atrás nos trouxe ao processo que temos hoje. Atualmente, apesar de existirem vários sistemas diferentes no mercado, todos eles seguem um fluxo de trabalho bem parecido, que é super padronizado e incrivelmente eficiente. Então, tudo se resume a 3 fases principais. Primeiro, a digitalização. Um scanner cria o modelo 3D da boca. Segundo, o design. O dentista projeta a coroa num software, ali na tela. E terceiro, a usinagem. Uma fresadora, que é tipo um robô, esculpe essa coroa a partir de um bloquinho de material. Da tela para a realidade. E essa imagem mostra o ecossistema completo em ação. Ali no monitor é onde acontece o design, a parte do CAD. No centro, o scanner, que faz a cópia digital. E à direita, a unidade de fresagem, a parte do CAM, que transforma o projeto virtual numa peça física, prontinha. E essa primeira etapa, a de escanear, pode ser feita de 2 formas. A mais moderna é a intraoral, com uma câmera que vai direto na boca da pessoa. Adeus molde. Mas também existe a extraoral, que escaneia um modelo de gesso tradicional. Essa segunda opção ainda é bem usada para casos maiores, que envolvem vários dentes. Agora a gente chega num dos maiores trunfos dessa tecnologia, a precisão. A gente está falando de um nível de exatidão que era, assim, simplesmente impensável de conseguir com os métodos manuais. E para entender por que isso é tão importante, a gente precisa falar da tal adaptação marginal. Pensa que é um encaixe microscópico entre a borda da coroa e o dente. Se ficar um espacinho ali, por menor que seja, pode dar infiltração, cárie e o trabalho todo se perde. E aqui vem o número que impressiona. Os scanners de hoje têm uma precisão de cerca de 6 micrômetros. Para ter uma ideia, um fio de cabelo tem entre 50 e 70 micrômetros de espessura. Ou seja, a precisão da máquina é quase 10 vezes maior. É extraordinário. E a ciência comprova isso. Vários estudos como este mostram que o encaixe das restaurações digitais é tão bom ou até melhor do que o das feitas no método convencional. E na prática, isso significa mais durabilidade e mais saúde para o dente. E a precisão não vem só do escaneamento, mas também do material. As peças são feitas a partir de blocos sólidos, fabricados industrialmente. Isso quer dizer que eles não têm bolhas nem imperfeições.
O resultado é uma peça final muito mais forte. E mais, isso abriu as portas para materiais super resistentes, como a zircônia, que eram quase impossíveis de trabalhar na mão. Certo. Então, o que tudo isso significa na prática? Como essa tecnologia realmente mudou a experiência no consultório? Ao longo dos anos, vários sistemas foram surgindo, cada um trazendo uma novidade. O CEREC foi pioneiro em permitir que tudo fosse feito numa única consulta. O Procera inovou na parte de implantes. O sistema Lava ajudou a popularizar a zircônia. E o Everest trouxe máquinas de 5 eixos que conseguem esculpir formatos ainda mais complexos. No final das contas, o impacto é gigantesco. Para o paciente, significa menos tempo na cadeira, mais conforto e uma restauração de altíssima qualidade. E para o profissional, significa mais eficiência, resultados previsíveis e a chance de oferecer o que há de melhor, com uma precisão incrível. Hoje, essa tecnologia já não é mais uma promessa. Ela está aí, totalmente integrada aos consultórios modernos, tornando a odontologia mais rápida, mais precisa e, sem dúvida, muito mais confortável para todo mundo. Essa jornada da coroa dentária, de uma peça artesanal para um produto de engenharia digital, é fascinante. E deixa a gente com uma pergunta no ar. Se a precisão de um robô já é o nosso presente, o que será que o futuro ainda reserva para o nosso sorriso? Obrigado por acompanhar e até a próxima!